Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo, eu te agradeço. Rendo graças ao Senhor Jesus. Ministra, Senhor Deus, a palavra que vem do Senhor, a palavra que fala conosco, a palavra que nos encoraja, a palavra que nos direciona, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Eu tenho ministrado então sobre fé, e hoje eu quero falar algo que tem a ver com fé. Talvez você pode achar que não, mas ele está intimamente ligado. Está dando microfonia alguma coisa aqui. Eu quero falar sobre você ter sabedoria com quem você compartilha as suas expectativas, fé, necessidades, aquilo com quem você compartilha, aquilo que você deseja no seu coração. De forma comum, nós às vezes queremos falar para todos, como se todos importassem com aquilo que a gente busca. Às vezes no nosso desespero, na nossa situação, a gente começa a compartilhar com todos, mas nem todos estão conectados com o propósito que está no seu coração. Mas a gente não sabe avaliar os corações, porque a Bíblia diz que é Ele quem esquadrinha os nossos corações. Nós não conseguimos identificar o que passa no coração das pessoas, nós não conseguimos saber das atitudes, os pensamentos que vêm. Então, algo que é extremamente importante é você fazer em Deus uma avaliação com quem você compartilha. Não quer dizer que todos que estão próximos de você têm a mesma preocupação, têm o mesmo encargo, têm a mesma conexão com você. Então, às vezes no ambiente de batalha, nós levamos para a guerra gente que vai trazer peso e não conquista. Às vezes na batalha, eu vou te falar, é melhor você ficar com poucos do que com muitos. Um exército se torna mais rápido, mais ágil. Mas quando às vezes você quer levar muita gente achando que números determinam para a conquista, não determina. Não determina. O que determina são pessoas que são chaves nas posições corretas. Não adianta você pegar um jogo de futebol e encher de um lado com 50 jogadores achando que vai ganhar uma partida mais rápida. Às vezes vai virar um tormento, uma coisa que você não tem direção e você não conquista nada. Então não é o volume, são pessoas chaves, nas posições chaves para uma conquista maior. Então você não compartilha coisas para todas as pessoas. Você veja, eu procurei na Bíblia ontem, fiquei procurando, e eu vou te falar que às vezes você pode lembrar e me ajudar. Mas você vê que com Judas, Jesus não compartilha. Com Judas, não tem os momentos íntimos. Com Judas, não tem os momentos chaves e importantes. Por quê? Há pessoas que não fazem parte desse contexto. Às vezes, Judas é fácil de identificar. Mas quando a pessoa não é Judas, mas ela não está conectada com o propósito, você tem que ter discernimento no seu espírito, você tem que saber com quem que você deve ou não compartilhar. E aqui eu vou provar então na palavra de Deus, às vezes as consequências quando te falta discernimento, e você começa a compartilhar com pessoas que não deveriam. Mas antes, eu vou ler um versículo para você. Pastor, então eu não compartilho com ninguém? Não, há pessoas que você compartilha sim. Amós capítulo 3, versículo 7. Então eu vou te mostrar aqui primeiramente um compartilhamento. Ainda está dando microfonia em alguma coisa. Ou alguma coisa está aberta aqui atrás, não sei. Amós capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. E ele diz, em qual contexto? Ele diz, sem ter revelado o seu segredo, e aí ele define com quem que ele vai compartilhar. Os servos profetas. Ele não diz ele fala aos servos que são profetas.
Então Deus, para manifestar na terra, ele definiu com quem que ele vai compartilhar. Deus anuncia, ele avisa, ele compartilha o que está no seu coração, mas ele define qual é o perfil dessa pessoa. Da mesma forma que Deus define o perfil de quem ele compartilha, você tem que saber qual é o perfil das pessoas com as quais você compartilha, com as quais você coloca os seus segredos, as suas expectativas. Você não fala de tudo para todos. Há pessoas que você só toma café, mas há pessoas que você compartilha lágrimas. Há pessoas que você viaja, mas há pessoas que você deita no colo e chora as suas angústias. Há pessoas com as quais você fala de pintura de casa, mas há pessoas que você compartilha os seus sonhos. Deus está falando, os servos, profetas. Por que profeta aqui? Porque o profeta é o anunciador das coisas do alto sobre a terra. Então você precisa identificar com quem que eu falo. E olha, irmãos, você tem que ter discernimento para isso. Sem discernimento para isso, irmãos, você tem consequências graves. Porque nós confundimos, às vezes, o compartilhar do coração como se fosse um testemunho. Testemunho é quando está tudo resolvido, Deus está agindo, Deus operou, você vai testemunhar, e isso você fala para a igreja, glória a Deus por isso. Mas no processo do testemunho, nem todos devem ouvir o que está acontecendo. E eu vou te contar uma coisa: o coração, ele é enganoso, o coração é corrupto, o coração, às vezes, ele vai resistir há muitas coisas. Pastor, mas espera aí, o meu Deus é mais poderoso do que todas essas coisas. Mas eu vou te provar na Bíblia, o Senhor é poderoso sim, mas o Senhor nos instrui para que a gente não faça algumas coisas, e quando a gente faz, para aí, tem uma consequência. Meu filho, eu te falei, é claro que eu te instruí, mas mesmo assim você insiste em agir dessa forma, você insiste, espera aí, eu não tenho parte com isso. Você está semeando pérolas aos porcos. Vou te contar pérolas aos porcos, para você entender. Pérolas aos porcos é por conta da aparência. O porco, se você dá a pérola, embora seja esférico, redondo, para ele não tem valor nenhum. Mas se você der ervilha, ele vai deixar aquilo que não tem cheiro, o que não tem perfume, o que não tem sabor, para comer ervilha. Então a aparência define então as atitudes. Espera aí, eu não me interesso pelas pérolas, eu quero, é o que vai me dar o alimento aqui agora. Mas mal sabe um porco, se ele vendesse as pérolas, ele teria muito mais mantimento do que as ervilhas. Então o que está falando? As pérolas que são jogadas, quem não identifica, não se importa com elas. Por quê? Porque ela não tem valor para ele. Se é pérola ou se é ervilha, eu só quero alguma coisa que me satisfaça agora. Então o Senhor nos instrui: não jogue pérolas aos porcos, não traga para pessoas que não se importam com você aquilo que é importante no seu coração. Saiba identificar quem se importa com o que está no seu coração, quem realmente se preocupa com o que está no seu coração, quem estará com você nos dias fáceis e nos dias difíceis, quem vai se alegrar na sua conquista ou quem vai chorar também com a sua derrota. Os irmãos estão comigo? Amém. Então olha só, vamos lá, Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. A Bíblia diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela semeou uma dúvida no coração da mulher. Respondeu-lhe a mulher. O que a mulher fez, irmãos? Ela agora vai contar o segredo que Deus havia dito para ela. Olha o segredo sendo dito. Não, para aí.
do fruto das árvores do jardim a gente pode comer. E ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, essa a gente não pode. Ela contou o segredo para quem? Para quem, irmãos? Para o inimigo. Ela revelou o que Deus havia dito para ela. Deixa eu te contar aqui, presta atenção. Você não tem que contar todos os segredos que Deus coloca no seu coração. Você não tem que contar tudo que Deus está falando com você para todos. Você não tem que compartilhar tudo com todos. O que acontece aqui, irmãos? Ela dá de bandeja algo que Deus havia dito para eles. Vocês estão percebendo ali o que está escrito? Está escrito aqui comigo? Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Olha toda a estrutura aqui que acontece. O inimigo primeiro coloca uma dúvida. Olha, mas peraí, você não pode comer dessas árvores? Não, peraí, você não entendeu, surucucu. Deixa eu te contar. Eu posso comer de todas as árvores, eu só não posso comer daquela lá. O que a mulher fez e não percebeu? Compartilhou o que Deus havia dito somente para os dois. Ela comunicou o que Deus havia dito de especial. Olha, só para vocês dois eu vou te contar uma coisa. Você pode tudo aqui, mas essa árvore aqui você não pode. Tá bom, isso é um segredo nosso. Mas aí vem uma cobra e ela fala e ela compartilha. E essa cobra está interessada em levar essa pessoa para o erro. Essa pessoa está interessada em questionar a Deus. Essa pessoa está interessada, não é no propósito de Deus na sua vida. Essa pessoa está interessada em outras coisas. Ela está querendo expor, ela está querendo colocar que Deus não é tão bom assim. Olha todo o cenário por detrás. A mulher compartilha o que não deveria. Há coisas dentro da sua casa que você não tem que compartilhar com ninguém. Há coisas que são particulares para você como casal. Há coisas que são particulares para você como família. Há coisas que são particulares para você naquilo que Deus coloca como ministério, como um chamado. Porque as pessoas podem pegar aquilo que você deu um testemunho um dia, ou às vezes aquilo que você buscou por socorro um dia, e olhar para você e falar assim: mas quem é você para falar? Esses dias você não estava me procurando porque você errou em tal coisa? A pessoa usa a sua própria falha, o seu coração em buscar ajuda, para um dia olhar para você e falar assim: mas quem é você para vir querer agora me dar lição? Você que estava na tal prática, você que fez tal coisa, quem é você? Eu quero te contar, o erro, você pode falar assim, esses dias me perguntaram: pastor, o que fazer com os fofoqueiros de plantão? O problema não é o fofoqueiro, é quem para ouvir. É ou não é? Porque se não tivesse quem ouvisse, não teria o quê? Fofoqueiro, simples assim, tiver revelação. Mas às vezes a gente está no meio de uma situação aonde depois a gente compartilha e a gente se torna refém da pessoa que nós compartilhamos. Nós nos tornamos refém daquelas pessoas porque nós achamos que estávamos edificando, mas na verdade depois aquela pessoa olha para nós e fala: que você está falando? Olha o que você fez, olha o que você pensou, olha o que você cometeu. E aí, qual que foi o problema? Acusador tem em todos os lugares. O problema foi você que jogou pérolas para pessoas que não deveriam, e elas estavam interessadas em ervilhas e não em preciosidades. Quem que foi que falou aqui, irmãos? A mulher falou que não devia. E o que acontece agora? O inimigo entra. Mas quem que se expôs? Ela. No meio de batalhas, escolha com quem você realmente vai compartilhar
para que vá para a guerra com você. Vou te contar uma coisa interessante. Eu agora tenho minha família, né, eu tenho irmão do exército, tem sobrinho das forças especiais aqui dos Estados Unidos, e aí às vezes eles compartilham coisas interessantes, armamentos e há linguagens que você não fala. Somente um grupo seleto, dentro do próprio Army, sabe, não todos sabem, mas só um grupo seleto que sabe. Por quê? Porque nem todos, mesmo naquele ambiente, devem saber como que lida com todos os armamentos. É só um grupo seleto, é só um grupo que foi preparado. Então às vezes, irmãos, eu vou te contar, o menos se torna mais. Fale menos, você vai ver que se torna mais. Isso não vai minar a sua fé. Glória a Jesus. Amém. Mesmo? Vamos ler também aqui, lá em 2 Reis, capítulo 20, dos versículos 12 ao 18. Eu ministrei essa palavra, esses versículos aqui, há um tempo atrás, e tem tudo a ver aqui. Fala sobre Ezequias, quando ele recebe então aquela palavra que ele morreria, e aí, então depois ele clama ao Senhor, vem com misericórdia, derrama abundância sobre a vida dele, estende a vida dele sobre a terra. E aí acontece algumas coisas nos versículos seguintes. Nesse tempo, Merodach, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro. Ele fez o que, irmãos? Mostrou tudo que ele tinha: a prata, o ouro, especiarias, óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Presta atenção. Ele se agradou porque alguém se importou com ele. E quando alguém se importa conosco, parece que a gente desmancha por inteiro. Poxa, fulano se importa comigo. Olha só, mas irmãos, importar com você não significa que vai entrar numa batalha com você. Ela pode até ficar compadecida com você, mas ela não está conectada com você. Ela não está preocupada com as suas batalhas. Ela quer conhecer qual é o interesse ou qual o benefício que ela pode ter no meio dessa batalha. Espera aí, se eu andar com essa pessoa agora, ela vai se lembrar de mim em um determinado momento. Ou eu posso ter vantagem quando eu me levantar contra ela. Olha o que a Bíblia diz. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e todos vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia, das muitas vozes que se levantam, de algo que é estabelecido fora do propósito de Deus. Eles vieram e eles se preocuparam comigo. Perguntou ele: o que viram em tua casa? Olha o profeta. Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não tenha lhe mostrado. Veio aquilo que era fora do propósito de Deus, as muitas vozes chegaram, mas olha, eu abri tudo, porque eles vieram se preocupar comigo. Eles mandaram um text message para mim. E então, eles vieram, e olha o que a Bíblia diz. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Olha a consequência de ter aberto coisas que Deus não mandou. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Ou seja, eu vou dar para os seus inimigos agora. Eu vou dar para quem você abriu as suas coisas. Eu vou entregar tudo que você fez para a mão daqueles que você não deveria ter aberto. Eu vou entregar tudo para eles.
porque o erro foi seu, não era projeto meu isso. Você abriu coisas que não deveria, você confiou em pessoas que não deveriam, você não me perguntou uma direção, você foi falando, e porque você falou tudo, eu vou dar tudo para eles, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Versículo 18: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha a consequência de ter aberto coisas que não deveriam. Vou te contar aqui, irmãos. Às vezes nós abrimos um nível de intimidade, você abre demais o que acontece na sua vida íntima sexual, que desperta curiosidade em quem está próximo. Pessoas perdem casamento para amigos e amigas, porque abriu para pessoas que não deveriam. E quem que foi o erro? Você despertou curiosidade em pessoas, você falou de coisas que não deveriam, você compartilhou de coisas que não deveriam, você mostrou o seu tesouro. Uai, peraí, eu quero esse tesouro, eu quero isso aqui, eu quero tomar posse disso aqui, eu quero me aproveitar disso aqui também, eu quero ter o que ele tem. Peraí, nossa, mas esse casamento é muito bom, eu quero pegar esse casamento para mim, eu quero pegar esse negócio para mim. Sabe, tem coisas que Deus deu para você, tem coisas que Deus derramou, foi na sua vida. Há projetos que têm a ver com você e não é com outra pessoa. Há um tipo de trabalho que Deus deu para você, há um tipo de ministério que Deus deu para você, e você está achando que é para todos. Não é, porque se fosse para todos, Deus teria dado para todos iguais. Mas o Senhor deu 5 talentos para um, o Senhor deu 2 talentos para um, o Senhor deu 1 talento para outro. Por quê? Vai conversar com Deus, meu amigo. Mas a gente quer ser Deus, a gente quer fazer para os outros o que nem Deus fez. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Às vezes você está compartilhando coisas e você vai perder. Presta atenção, você está entregando para quem Deus não tinha propósito. Foi você que escolheu. Juízes 16, versículos 15 ao 18. Esse aqui então, agora a coisa vai dar um nó na cabeça. Então ela lhe disse: como diz que me amas? Olha a chantagem emocional. Deixa eu te contar uma coisa, tem gente que faz chantagem emocional. Se você me amasse mesmo, você me falava. Se você me amasse mesmo, você compartilhava. Se você me amasse mesmo, você faria. Se você me amasse mesmo, você demonstraria que você é um filho. Se você me amasse mesmo, você não sairia de casa. Se você me amasse mesmo, presta atenção, tem pais que fazem chantagem emocional com filhos. É assim. Depois de tudo que eu fiz, você vai? Tá bom. Mas se eu ficar doente, lembra de mim. Viu? Posso ficar doente por sua causa. E se você for... Esses dias eu recebi uma mensagem escrita desse jeito: pastor, meu pai falou que se eu sair de casa é para esquecer que ele é meu pai. Olha a chantagem emocional. O pai saiu de casa para constituir família, mas não deixa o filho constituir a família. Olha a chantagem emocional. Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Os irmãos já estão lembrando que história é essa, né? Então vamos lá. Importunando. Eu acho maravilhoso isso. A esposa, repetitivamente, de forma constante, de forma ininterrupta, de forma chata, ela ficou cutucando o cara. Fala para mim, fala para mim, fala para mim, fala para mim. Você acorda e fala para mim, fala para mim. E ele cedeu, porque ele não se posicionou para ela, falou: olha, não quero mais esse assunto. Ele preferiu, e a gente vai ver, falar
do que Deus não mandou que ele falasse, do que se posicionar como homem. Não vou falar, meu amor. Amo a minha esposa, irmãos, mas eu tenho que ser um filtro na vida da minha esposa. Porque se eu chegar e falar tudo que acontece comigo no meu presbitério ou nas minhas crises, eu não vou ter uma esposa, eu vou ter uma mãe. Porque eu vou te contar uma coisa: esposa, quando fica com dodói do marido, ela não se torna esposa, ela se torna mãe do marido. Nossa, amor, você vai deixar fulano falar assim com você? Virou mamãe. Qual que foi o problema? Não posicionou. Olha só. E todos os dias as suas palavras molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Mas olha só o que a impaciência do cara faz. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, ao invés daquela indignação, se posicionar e falar: eu não quero mais essa conversa dentro dessa casa, eu quero que encerre essa conversa. Não, ele cedeu aos caprichos. Ele falou: pastor, mas é esposa, nós precisamos falar tudo para a esposa. Olha, irmão, se você pensa assim, vou te contar uma coisa: você tem que ter filtro. Amo a minha esposa, mas tem pedrada que eu tenho que tomar, eu não tenho que compartilhar com minha esposa. Há perseguições que eu tenho que suportar, eu não tenho que compartilhar com minha esposa. E vou te falar mais para você ficar chocado aqui. Nem as tentações você tem que compartilhar com sua esposa. Você vai gerar uma esposa frágil e insegura. Nossa, amor, fui pegar um avião, fiquei tão tentado com as 5 aeromoças que me serviam. Você acha que quando eu for pegar um avião, o que ela vai fazer? Não, você vai de ônibus. Para onde? Para Goiânia? Ué, mas quem que gerou o problema? Fui eu. Trouxe fragilidade. Mas nós achamos que sim. Não, a Bíblia fala para eu confessar os meus pecados. Há um nível de liberdade com algumas pessoas que você tem que chegar. E eu sei, quando eu estou no meio de uma tentação, que eu preciso procurar alguém e falar: estou sendo tentado nessa área, me ajuda. Eu tenho que filtrar o que passa para minha esposa. Irmãos, estão me compreendendo? Porque senão, isso pode ser invertido um dia. O dia que ela passar uma crise e ela vier falar, e eu falo: mas amor, ela fala: mas amor, você não lembra que você também estava assim? Isso é perigoso, irmãos. E olha só o que a palavra de Deus diz: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, sairá de mim a minha força, e eu enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. No próximo versículo: vendo, pois, Dalila, que já descobria todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais essa vez, porque agora me descobriu todo o teu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram para ter com ela. Qual que foi o problema aqui, irmãos? Foi a mulher que foi importunando o homem? Foi o homem que abriu o que não deveria. Compartilhou das suas fraquezas. Ficou exposto. O que acontece agora? Perdeu-se a sua consagração. É difícil às vezes compreender isso, irmãos. Há coisas que Deus colocou somente para você, para mais ninguém. Há coisas, experiências que são somente suas. Há experiências que eu tive com Deus, que eu entendi que Deus colocou só para mim. Há coisas que eu fiz na minha vida, direcionados por Deus, que nem a minha esposa sabe. Por quê? Porque eu creio nisso. Mas é porque algum conflito? Não. Eu me lembro um dia que eu fui fazer algo, e aí eu pensei: vou chegar em casa, vou contar para minha esposa o que eu fiz. Mas naquele momento eu percebi no meu espírito: essa é uma oportunidade, uma experiência que ela é sua. Eu falei: Senhor, mas ela é minha esposa. Não que ela fosse pegar e usar contra mim, não é isso. Mas eu percebi que aquele testemunho, que aquele projeto, que aquela atitude, era só minha e Deus, ninguém mais. Nem em púlpito nunca falei,
nem para minha esposa falei, nem para os meus discípulos falei. Por quê? Porque era uma experiência somente minha. Eu vou te falar, homens de Deus têm que ter experiências que são somente suas, de mais ninguém. Somente suas. Os irmãos estão aí comigo? Glória a Deus, estou terminando. Faltam alguns poucos minutos aqui. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 8. Esse eu acredito que é o último versículo que a gente vai falar. E para que o meu coração, ou eu não achasse de mim além do que convém, Paulo está dizendo, das grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de quem? Ok. Aí isso aqui dá um assunto teológico grande, irmãos. Daqueles assim para a gente ficar dias conversando. Mas eu vou te falar. Deus permite coisas, mas não quer dizer que sempre seja a vontade de Deus, tá bom? Para que, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Eu vou te contar uma coisa: ninguém sabe que espinho é esse na carne de Paulo. Eu posso falar aqui pelo menos 4 coisas que a Bíblia dá uma leve margem para a gente interpretar. Problema de vista, perseguição, a questão do risco de morte. E uma outra coisa, que essa aqui eu acho maravilhosa. A Bíblia fala que que a sua palavra era insignificante. Falei, gente do céu, então por isso que ele escreveu tanto. Porque para pregar era luta. E uma outra coisa que a Bíblia fala, que a aparência dele era fraca, de aparência fraca. Pode ser as crises dele, mas a Bíblia não fala o que é, e Paulo não fala qual é o espinho na carne. Vou te contar. Ele foi para quem para resolver o problema com o espinho na carne? Deus. Ele não foi para os seus companheiros ministeriais. Poderia ter ido? Poderia ter ido. Ele foi para quem? Para Deus. Havia um espinho, havia um incômodo, havia algo na vida dele. Havia algo na vida dele, ele não abriu para ninguém. Ele não compartilhou com ninguém. Ele foi para Deus. Quero te contar uma coisa. Tem um espinho na sua carne que você vai ter que ir para Jesus mesmo, meu irmão. Não cabe ninguém nessa hora. É você e Deus e mais ninguém. Não tem papai, não tem mamãe, não tem titio, não tem pastor, não tem ninguém, mas nós temos Cristo. Posso ouvir um amém? Pode subir aqui o pessoal do louvor? Mas nós achamos que não, pastor. A Bíblia fala, presta atenção, quando eu confesso para Jesus, o Senhor apaga as minhas transgressões, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E a Bíblia fala, quando eu confesso os meus pecados uns aos outros, eu sou curado. Presta atenção, não estou falando aqui do seu pecado, não estou indo contra a palavra de Deus, mas eu estou te falando que algumas lutas, algumas situações na sua vida, é só você e Deus, e ponto final. Há crises emocionais, há crises que você passa que é só você e Deus. Poxa, não me valorizam, não me reconhecem. Ah, mas as pessoas não, sabe, parece que é só fulano que é reconhecido, eu não sou reconhecido. E há crises que são suas, resolva com Deus. Você tem que ir para Jesus, irmãos.
Mas às vezes nós achamos que precisamos falar de tudo para todos. Quero te contar, você tem um grupo que não é grande demais, de poucas pessoas que você deve se abrir. Há um grupo seleto que você precisa colocar o seu coração. Poucas pessoas vão fazer parte. Poucas pessoas vão fazer parte para uma grande vitória. Poucas pessoas. Vou te contar. Na vida da igreja, irmãos, tem testemunhos que às vezes é difícil de contar, porque nem todo mundo se alegra. Vou te contar só um deles aqui nos Estados Unidos. Se eu chamasse aqui sempre alguém que pegou green card, para poder falar e arrancasse o green card aqui do bolso, falei, irmãos, tem 1 ano que eu estou nesse país, já ganhei, olha só, Deus me deu o green card. Você ia ver 2 aplausos aqui, uns 3 ali atrás. Porque nem todo mundo se alegra com a conquista. Sabe por quê? Porque as pessoas olham para si na hora. Poxa, estou aqui há tantos anos, fulano está aqui 1 ano e já tem um green card. O coração, irmãos. Ah, eu não, pastor. Eu vou te contar. Posso contar um pecado para vocês? Eu acho que o pessoal já saiu da internet mesmo. Não, né? Mas vou contar. Depois a gente edita. Irmãos, na época que a gente... Porque o Facebook agora, né? Eu praticamente quase nem mexo em Facebook. Mas eu estava lá, e aí eu estava vendo, e aí eu vi um testemunho de um pastor mostrando uma grande conquista. Eu olhei aquilo, na hora o meu coração não se alegrou. Nossa, pastor, você não pode contar esse tipo de testemunho? Ué, irmãos, se você contar para alguém, eu nego até o fim da minha vida. E se você falar, pastor, eu ouvi você falando, eu falei, irmão, não me lembro. Eu tive corona esses dias e estou com isso também, viu, irmão? Estou esquecendo tudo, sério mesmo. Nunca vi um negócio tão agressivo. Esqueça as coisas mais assim lógicas. E aí, quando eu vi aquilo na internet, eu não tive alegria. Pelo contrário, meu coração fechou. Eu não me alegrei com a conquista. Eu não me alegrei com o resultado daquele pastor. E você sabe o que eu fiz? Falei, olha, se eu não tenho maturidade para poder olhar aqui nesse Facebook e me alegrar com a conquista dos outros, então também não tenho que navegar no Facebook. Daquele dia em diante, eu nunca mais naveguei no Facebook. Por quê? Porque meu coração estava corrompido. Meu coração não era maduro. Pastor, mas nesse nível de radicalismo? Eu prefiro, irmãos. Às vezes nós somos assim. Nós só não assumimos. A gente não assume que está com inveja. A gente não assume que a gente está querendo o que é do outro. A gente não assume. Vou te contar, irmãos. Vai para Jesus, fala seu coração. Você não fala de tudo para todos, mas em Jesus você pode falar todas as suas lutas. Feche seus olhos e a gente vai ministrar um louvor da parte do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que haja luz sobre nós, Senhor Deus, para lidar com as coisas em Ti. Saber, ó Deus, selecionar aqueles que vão para a guerra conosco. Saber, ó Senhor Deus, para quem e com quem nós compartilhamos as coisas, ó Deus, sejam lutas, sejam vitórias. Senhor Deus, nos mostre um caminho que proceda do alto. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro um ambiente de revelação e de vida. Receba da parte do Senhor. Tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração com esse louvor. Tenho certeza em nome do Senhor Jesus. E ao terminar, eu declaro que você terá uma semana abençoada, cheia de vida, cheia de glória, em o nome do Senhor Jesus.